E aí, pessoas que vão para a universidade, bora fazer mais uma questão do Enem de 2022? Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovíngia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas, na Gália, como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade, deriva da natureza das fontes do século VI. Texto do livro Os Agentes Públicos e a Fome nos Primeiros Séculos da Idade Média. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada, pertencia à jurisdição. Presta atenção que essa questão ela implica em alguns problemas. Ela exigia um conhecimento de alguns detalhes históricos para que você pudesse, ainda que por eliminação, se fosse o caso, excluir a maior parte das alternativas. Por exemplo, das corporações procedente do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias, as corporações surgiram na decadência do feudalismo. Portanto, na Baixa Idade Média, nos séculos finais da Idade Média. Não, como diz aqui, primeiros séculos da Idade Média. É exatamente no final, por conta de renascimento comercial, por conta do renascimento urbano. Ali as corporações se desenvolveram. Dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários. Os bispados, eles também não tinham uma ação efetiva nesse momento. Todo feudo tinha uma igreja. Existiam construções que eram necessárias para chamar a propriedade de feudo. A muralha, o castelo e a igreja. Então, a ação dos membros do clero era direta dentro das comunidades, dentro da própria propriedade, dentro do feudo. Dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas. Veja bem, o dever de agir em face da situação de crise, a fome ocorrida em 536. Os mosteiros, onde os monges habitavam, não tinham essa participação direta. Da nobreza, proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. E aí vem uma questão bem específica das características do sistema feudal. O camponês que trabalhava para a nobreza, ele era servo. Não era escravo, por um motivo muito simples. Do ponto de vista da história, da ciência histórica, o escravo é aquele que é propriedade de alguém. No caso do servo, na terra dessa nobreza agrária, dessa nobreza medieval, o servo ele era preso à terra. Vamos supor que eu sou nobre, tenho uma família de servos e dou minha terra a alguém. O servo ia junto, ele pertencia àquela terra. Por isso o conceito de servidão se distingue do conceito de escravidão. Nesse caso, campesinato livre não existia. Eles eram servos presos à terra, mesmo não sendo propriedade privada de ninguém. E alternativa B, da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Quando a gente fala de queda do Império Romano, de formação das estruturas da Idade Média, que vai levar ao feudalismo essa formação de estruturas, a única instituição que sobreviveu à queda de Roma foi a Igreja Católica. Por isso ela acabou ganhando muita força. Nasceu forte na realidade e vai se fortalecer ao longo da Idade Média, ao longo da Alta Idade Média, do processo de formação da estrutura do sistema feudal. O que vai acontecer? Povos chamados bárbaros, de forma pejorativa, os germânicos, que vinham, invadiram o Império Romano, eles passaram a ter uma necessidade de converter-se ao cristianismo como forma de legitimar o seu poder em determinadas regiões. É o caso do Reino Franco, que tem como primeira dinastia real a dinastia Merovingia, que aparece no texto. Por isso, monarquia cristã. A monarquia cristã, nesse momento, era uma forma desses reis germânicos, pejorativamente chamados de bárbaros, de legitimarem o seu poder. Num caso como esse, o que o rei fazia? O que a realeza fazia? Ele tinha a autoridade de convocar outros elementos, como nobres, por exemplo, ou até em parceria com a própria igreja, convocar pessoas, convocar instituições que pudessem resolver os problemas apresentados. Tá? Então você tinha uma
dependência praticamente desses reis em relação à igreja, mas eles eram os responsáveis pela convocação de outros grupos caso houvesse a necessidade. Por isso, a letra B é a correta nessa questão. Valeu?